Dá uma olhada nesses exames laboratoriais. Se você olhar para esses exames, você vai ver que o sódio vai estar baixo, que o potássio vai estar dentro da normalidade, que cloreto e dióxido de carbono um aumenta e o outro diminui, ureia e creatinina estão elevadas e a glicose certamente também está bem elevada. Mas o que você não sabe é que os valores de sódio vão ser explicados porque esse paciente tem insuficiência cardíaca, que os valores normais de potássio alterado de cloreto e dióxido de carbono têm relação com a diabetes e que a ureia e creatinina vão ser definitivas para a escolha da dose da digoxina, que é o medicamento que essa paciente está utilizando para o tratamento da insuficiência cardíaca. E é isso que nós veremos na nossa aula de hoje, na nova série chamada de Farmacologia Laboratorial, onde a gente vai usar os resultados dos exames laboratoriais para decisão terapêutica. Essa é a proposta dessa nova série. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre ajustes terapêuticos usando exames laboratoriais. E olha só, caro aluno, esse assunto é de suma importância. Você vai ter insights incríveis para a sua formação profissional. Então fique comigo até o final do vídeo para que você consiga usar os resultados dos exames laboratoriais a seu favor. Vamos voltar aqui para a tela. E nessa série nós teremos diversos quadros diferentes. Vai ser uma série muito mais voltada para um programa do que para uma aula. Nós teremos quadros e os quadros serão os seguintes. Vamos ter um quadro chamado dose inicial, onde a gente vai trazer os números que impactam o tema da aula. Ou seja, se a aula de hoje é ajustes terapêuticos usando resultados laboratoriais, eu vou trazer dados que vão impactar o quanto vai ser importante entendermos a importância de utilizar os resultados laboratoriais para a decisão terapêutica. O segundo quadro, Farmacologia em Cena, nesse quadro eu vou utilizar cenas de filmes ou cenas de séries que utilizaram exames laboratoriais para definir o curso terapêutico, para ilustrar como o cinema vê o uso dos resultados laboratoriais para a decisão terapêutica. Outro quadro vai se chamar Café com Resenhas. E nesse quadro nós vamos trazer o que a literatura traz a respeito do tema do episódio de hoje. Então, vou trazer artigos que vão embasar o tema da aula especificamente. O react posológico que nós teremos exatamente no episódio de hoje, eu vou reagir a publicações nas redes sociais sobre o tema da aula de hoje. O alerta de spoiler é o quadro que vai ter em todos os episódios, porque nele nós vamos discutir casos clínicos relacionados com a aula de hoje. Temos também um quadro Bula ou Mentira. Vamos ler a bula de medicamentos e descobrir se essa bula vai alterar ou não vai alterar alguns exames laboratoriais relacionados com o tema da aula onde eu estiver falando. Saúde em suas mãos é um quadro onde eu vou falar sobre o uso de aplicativos, ou seja, o uso da tecnologia especificamente para o tema da aula. E nós teremos o quadro final, que é a dose final, onde nós vamos fazer uma reflexão sobre tudo que aprendemos com a aula de hoje. E olha só, caro aluno, veja se por esses quadros não já dá para a gente ficar animado e entusiasmado. Eu espero que você esteja muito estimulado por aprender. Eu espero que você esteja com caderno e lápis e caneta na mão e que você anote todas as informações que eu vou trazer para você, porque hoje eu vou entregar o ouro para você. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação para irmos direto o que veremos na aula de hoje e já iniciamos o quadro dose inicial. Na aula de hoje nós focaremos em 2 pontos importantes. Primeiro,
a utilidade dos exames laboratoriais, ou seja, a gente vai entender como os resultados dos exames eles podem aferir se o tratamento está sendo eficaz ou se o tratamento está sendo tóxico. E também iremos reagir a um post sobre terapêutica, onde o foco é o uso dos resultados laboratoriais para entender se o que a pessoa postou se faz ou se não faz sentido e se complementa ou não complementa o assunto da aula de hoje. Mas quando eu trouxe o assunto, claramente resultados laboratoriais impactam e muito na decisão terapêutica. Mas impactam muito é muito relativo. Impactam quanto? Aproximadamente 70% das decisões clínicas dependem diretamente de resultados de exames laboratoriais. Isso quem está dizendo é a Organização Mundial da Saúde. E para isso a OMS incluiu desde diagnósticos até ajustes terapêuticos. 70% de todas as decisões estão focadas em um parâmetro objetivo, que é exatamente os resultados dos exames laboratoriais. Mas quando a gente fala de resultados, a gente está pensando no benefício que ele nos traz. Mas a depender de como esse resultado é interpretado, a depender de como esse resultado é construído, na verdade nós teremos um prejuízo. Olha só essa informação, até 3% dos erros médicos graves estão ligados a resultados laboratoriais incorretos. Ou seja, o médico erra, esse erro é grave e isso tem muita relação com resultados equivocados. Mas não vamos colocar culpa apenas no laboratório. Além dos resultados equivocados, também depende da interpretação de forma inadequada. 3% dos erros graves, erros médicos graves, dependem ou de resultados ruins ou de interpretações equivocadas, e claro que isso pode levar a tratamentos desnecessários ou até tratamentos perigosos. E de fato, qual é a importância dos exames laboratoriais? A medicina atual ela depende tanto dos resultados que cerca de 80% dos pacientes que ficam internados em hospitais, eles vão realizar pelo menos, em média isso, pelo menos 3 exames laboratoriais. Cada paciente que fica internado vai realizar pelo menos 3 exames por dia. Isso serve para ajustar a conduta terapêutica. Então, caro aluno, eu já posso te dizer que certamente entender de exames laboratoriais e utilizar essa informação para que nós possamos ajustar e melhorar nossa decisão e melhorar nossa conduta, certamente não vai ser perda de tempo. Quando a gente olha para os números de 80% dos pacientes internados que fazem exames laboratoriais, faz pelo menos 3 diariamente, e que isso ajuda a dizer se o medicamento é eficaz ou o medicamento é tóxico, certamente esse assunto deveria estar como prioridade máxima. Vamos voltar para a nossa apresentação para podermos entender onde é que isso se encaixa e já vamos para o nosso segundo quadro, React Posológico. A gente vai reagir, a gente vai ver um post, um Reels, que foi publicado no Instagram de um médico, e ele fala um pouco sobre a importância dos exames laboratoriais na conduta dele diária. Vamos entender? Eu vou interromper de vez em quando para que eu possa dar o palpite, a minha opinião sobre isso. Então vamos mostrar aqui. Então o post é do Dr. Marcos Costa. Ele fez essa publicação em 15 de novembro de 2024. Vamos escutar exatamente o que ele falou nessa publicação. Do paciente virar diabético e precisar de insulina,
Existe um caminho a ser percorrido, que leva 10, 15, 20 anos. Ter uma visão diferente dos exames laboratoriais. Porque olhar o que está no normal e falar está bem, o paciente não precisa do médico. Ele olha. E olha só, isso que ele falou já é extremamente importante. Se você pega um exame laboratorial, você vai ter um resultado e você vai ter um valor de referência. Se você olha para o resultado e ele está dentro do valor de referência, você não precisa de nenhum profissional da saúde para dizer que está tudo bem. Você precisa interpretar nas entrelinhas ou quais outros exames se associam para tirar alguma conclusão. Vamos continuar escutando aqui o Dr. Marcos Costa. Lá quando sai o exame, acabou. Agora, você entender que aquele paciente tinha 80, 80, 80, 82 de glicemia, só que a insulina era 5, 7, 9, 11. Ah, mas olha só outro insight bastante interessante que o Dr. Marcos Costa trouxe. Quando a gente olha apenas para um resultado laboratorial, como por exemplo a glicemia está normal. É 80, é 80, é 81, é 82, é 85. Para esse resultado, você diz, está normal. É até 99 miligramas por decilitro de glicemia. Mas quando você olha para o resultado da glicemia e vê que a cada resultado de glicemia você tem uma alteração no resultado da insulinemia, ou seja, a insulina que é secretada, que é produzida pelo pâncreas, ela mantém a glicemia normal. Cada vez que você mede a glicemia 80, 80, 80, como o Marcos Costa disse, mas a insulina é 5, é 8, é 10, é 15 unidades internacionais por litro, significa que para manter aquela glicemia normal, a quantidade de insulina é cada vez maior. Ou seja, esse paciente ele está cada vez mais resistente à insulina. Esse paciente, ele no futuro, se não for tratado precocemente, ele vai se tornar um paciente diabético. Excelente insight do Dr. Marcos Costa. Vamos continuar escutando ele. Mas é normal até 20. Não, né? Ele vai ficar diabético. Você vai esperar ele ficar diabético? Isso também é um insight interessante. Quando você olha para a tendência significa o quê? Ele tinha 5, ele passou para 8, ele tem 10, agora ele tem 20 unidades por litro, significa que ele está dentro da normalidade. Mas como essa tendência de aumentar, há uma tendência muito clara de que esse paciente vai se tornar diabético se nada for feito por ele. E aí ele diz claramente, você vai esperar o paciente se tornar diabético para iniciar o tratamento dele? Claro que não. A gente tem que olhar para a tendência. A gente vai falar muito nessa série de vídeos da farmacologia laboratorial, que a tendência é que os marcadores muitas vezes nos vão passar uma mensagem e a gente precisa interpretar essa mensagem e tomar uma decisão. Porque se a gente não toma uma decisão, a gente não está agindo de forma profilática. A gente está agindo de forma curativa. E curativa sempre é mais caro, curativa sempre é mais difícil para curar o paciente. Vamos voltar aqui para escutar o Dr. Marcos Costa. Para daí tratar, não faz sentido nenhum. Exames de homocisteína, a gente vê muito pouco cardiologista pedir homocisteína altamente associada a risco cardiovascular. Eles não pedem. O que eles pedem? Colesterol. Isso nós vamos falar bastante nessa série de vídeos. Muitas vezes, o que a gente está abdicando é de um exame mais específico. A homocisteína ela é muito mais específica para problemas cardiovasculares. O mais comum é vermos resultados de colesterol, é tratarmos a hipercolesterolemia
com estatinas. O que não está errado, não. Mas se você tem um marcador que é muito mais específico, por que não usar ele? Vamos continuar escutando o Dr. Marcos Costa, está muito interessante. E assim, as estatinas são medicamentos fantásticos, reduzem a morte para quem tem alto risco, mas eles estão prescrevendo para menino de 18 anos que tem 200 de colesterol, sem nem olhar mais nada. Então precisa ter uma visão um pouquinho diferente, não é só o colesterol. Aliás, não existe colesterol bom ou colesterol ruim, gente. Colesterol é uma molécula só, o que muda é quem está carregando ela na circulação. E o colesterol é muito importante. Todas as células têm colesterol na membrana. Os hormônios sexuais são oriundos do colesterol, quer dizer, colesterol está lá embaixo, você não vai produzir estradiol, progesterona, testosterona, nada. Antes do paciente... Vamos falar, claro, sobre o colesterol durante essa série de vídeos também, né? E ele tocou num ponto muito importante, que é o colesterol bom, o colesterol ruim. Não existe isso. O colesterol é uma molécula só. O que carrega ela se leva ou se traz, se leva para a periferia ou se traz para o fígado, é que vai dar o status se ele é bom ou se ele é ruim. O colesterol é extremamente importante. As nossas membranas plasmáticas, elas só existem porque nós temos ali colesterol. Os nossos hormônios sexuais só existem porque nós temos ali colesterol. Nós temos uma dependência muito grande do colesterol, então a gente vai tratar disso claramente em outra aula. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Vamos agora falar sobre o alerta de spoiler. E por que é um alerta de spoiler? Aqui eu vou trazer diversos casos clínicos enigmáticos, como aquele que a gente viu lá no início do vídeo, e que nós vamos discutir nos mínimos detalhes. Se nós vamos discutir nos mínimos detalhes, caro aluno, o mínimo que eu espero de você é que você espalhe esse conhecimento. O conhecimento não é meu, o conhecimento não é seu. O conhecimento é da humanidade. Quanto mais pessoas souberem se cuidar, quanto mais pessoas souberem discutir com o profissional de saúde algumas evidências, seja de resultados laboratoriais, sejam de resposta terapêutica, seja de reações diversas, melhor para todo mundo. Às vezes a gente acha que o profissional da saúde quer guardar todas as informações para ele, porque o paciente fica na dependência do profissional da saúde. É muito pelo contrário. A gente quer que o paciente ele se aproprie do conhecimento para que ele ajude o profissional da saúde a ele mesmo se cuidar. Quem tem mais interesse em se cuidar são os pacientes. O profissional da saúde está ali para auxiliar. Se o paciente consegue entender esse conhecimento e também ajudar, isso vai ser excelente. Se você conhece algum paciente que faz uso de alguns medicamentos e que também tem exames laboratoriais que são decisivos na hora de escolher o melhor tratamento ou fazer algum ajuste de dose, espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para irmos para os casos clínicos. E nessa aula nós teremos 4 casos clínicos para discutir. O primeiro caso clínico é exatamente os resultados que eu mostrei no início do vídeo. É de MC, que é uma mulher de 61 anos. Ela não tem histórico de alergias a medicamentos e ela foi hospitalizada com a queixa de aumento da dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, e também da ortopneia, que é a dificuldade respiratória ao deitar. Isso aconteceu na semana passada. Ela já foi tratada no passado para insuficiência cardíaca. A gente vai entender que relação tem isso com a dispneia. Mas MC não tomou nenhum medicamento nas 2 últimas semanas. Se ela está tratando para uma condição que é insuficiência cardíaca, ela precisa de medicamento. Se nas 2 últimas semanas
ela não usou tratamento para insuficiência cardíaca, meu caro aluno, certamente parte desses resultados que a gente viu aí é em decorrência da falta de adesão ao tratamento. MC, ela tem edema de membros inferiores, 4 cruzes, o que já nos chama muita atenção, e também, como a gente viu, está com problemas respiratórios. E vamos mostrar agora os resultados que a gente já tinha visto lá no início desse vídeo. Os exames laboratoriais foram solicitados e os resultados foram os seguintes. Sódio, 123 miliequivalentes por litro, o normal é de 135 a 145. Então, sódio está baixo. Está abaixo do que é considerado normal. Potássio, 4,1 miliequivalentes por litro, normal é entre 3,5 e 5, então não há com que se preocupar com potássio, está dentro da normalidade. Cloreto, 90 miliequivalentes por litro, normal de 95 a 105. Nós temos aqui diminuição das concentrações de cloreto. Dióxido de carbono, 28 miliequivalentes por litro, vai de 22 a 28. E veja só que a gente está no limite superior. Estamos dentro da faixa da normalidade. Só que o limite a gente não deve utilizar como normal. O limite é algo que qualquer deslize ele passa para cima ou para baixo. Vamos considerar isso aqui como um valor elevado. Não é para estar no 28. Nitrogênio ureico, ou seja, ureia, 30 miligramas por decilitro. O normal é entre 8 e 20, ou seja, o valor da ureia está alto. Creatinina sérica, 1,3 miligramas por decilitro. Os valores entre 0,6 e 1,2. A creatinina também está alta, vamos entender o que significa isso. A glicose de jejum, normal entre 70 e 99, o valor de MC foi 260, glicose também está elevada. E a gente vai agora responder cada um desses exames, por que estão com esses resultados. Vamos começar exatamente com o sódio, que está baixo. MC deveria receber uma suplementação de sódio, tá baixo? Vamos suplementar para devolver sua concentração sérica ao normal. Vamos responder essa pergunta e para isso a gente vai entender um pouco da fisiologia do sódio. O que é que influencia nas concentrações de sódio? Quando a gente olha para uma diminuição do sódio, ou seja, uma hiponatremia, a hiponatremia pode ser em duas circunstâncias diferentes. A hiponatremia pode ser dilucional, como o próprio nome está dizendo, vai haver uma diluição das concentrações de sódio que vão fazer com que ela pareça que está baixa, mas só pareça, de fato não está baixo. A quantidade, a proporção de água, a proporção de líquido é que está muito maior do que a proporção de sódio. Por isso que houve uma diluição. E quais são as condições que fazem com que haja uma hiponatremia dilucional? Uma delas é cirrose, outra é a insuficiência cardíaca congestiva, que a gente viu que a nossa paciente tem. Uma outra condição é insuficiência renal. E uma outra é a administração de solutos osmoticamente ativos, como, por exemplo, albumina e manitol. Isso vai fazer com que absorva mais água, atraia mais água para o vaso sanguíneo, diluindo assim o sódio, diminuindo a sua concentração. Então, essas são as condições para hiponatremia dilucional. Além disso, nós temos também hiponatremia por depleção de sódio. E aqui nós temos perda de sódio. A quantidade de líquido é normal. Aí perdeu de verdade sódio. Quando se perde de verdade sódio, a gente precisa repor ou impedir essas perdas. Aí a ideia de reposição pode ser repensada. Quais são as condições onde há perda do sódio?
Primeiro é deficiência de mineralocorticoides, porque são justamente os mineralocorticoides quem absorvem o sódio. Se não temos mineralocorticoides, o que é que vai acontecer com o sódio? Ser perdido. E outra também é a doença renal perdedora de sódio. E veja que a gente tem aqui insuficiência renal e a doença renal perdedora de sódio como duas condições renais que podem contribuir com a diminuição do sódio. O nosso paciente tem creatinina elevada, o nosso paciente tem ureia elevada, que são condições que a gente vai ver que podem impactar na função renal. Podem estar dando a mensagem que a função renal não está funcionando adequadamente. Agora nós temos um quadro onde a gente pode entender quais dessas condições podem estar afetando a paciente MC. Claramente, ela tem a condição 2, a condição de insuficiência cardíaca congestiva. Então, essa vai ser a nossa hipótese número 1. A gente não vai testar outras coisas se o que a gente está vendo é que ela tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, vamos levar isso em consideração para entender se isso está ou não está influenciando nas concentrações de sódio. O paciente que tem insuficiência cardíaca, a ejeção de sangue vai ser menor. A ejeção de sangue menor vai promover um débito cardíaco menor, ou seja, enchimento arterial insuficiente. A pressão arterial cai, porque o paciente tem insuficiência cardíaca. Só que quando a pressão cai, nós temos alguns sensores fisiológicos, que são os baroreceptores arteriais, que eles ficam a todo tempo verificando a pressão arterial. Quando o enchimento arterial é deficiente, os baroreceptores eles são ativados. Quando eles são ativados, eles mandam sinais para os sistemas compensadores, como, por exemplo, o sistema nervoso simpático, que aumenta o seu tônus, aumenta a sua atividade. Com o sistema nervoso simpático em maior atividade, nós temos aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração cardíaca, aumento da atividade cardíaca, que está com insuficiência cardíaca e que muito provavelmente vai reagir muito pouco a esse tônus simpático cardíaco. Mas com o aumento do tônus simpático cardíaco, nós temos vasoconstricção, que vai fazer com que os vasos sanguíneos se contraiam para elevar novamente a pressão arterial. Nós temos também que com a ativação dos baroreceptores arteriais, vai ser ativado o sistema renina, angiotensina, aldosterona, para conseguir reabsorver uma quantidade de sódio, para conseguir reabsorver uma quantidade de água, para compensar essa baixa volemia, já que não está enchendo de forma suficiente os capilares e as artérias, há uma necessidade de aumentar a volemia para enchimento adequado dos vasos sanguíneos. Esses dois sistemas, eles estimulam a vasopressina, que é produzida de forma não osmótica. Qual é o resultado disso? Entrada de água em todos os sentidos, aumento da volemia. Com o aumento da volemia, a proporção entre sódio e água fica muito diferente. A quantidade de sódio permanece a mesma, mas a quantidade de água se eleva muito. Isso significa que o paciente vai ter uma hiponatremia. Então vejam que, muito provavelmente, essa paciente está tendo uma hiponatremia dilucional, porque está entrando muito mais água na corrente sanguínea do que de fato ela precisaria, e essa desproporção está diluindo o sódio. Então, a paciente está tendo uma hiponatremia por causa da insuficiência cardíaca. Vamos voltar aqui para os resultados laboratoriais. Então, nós temos que deveria
promover uma suplementação de sódio? Não, esquece isso. Nós entendemos que tem que resolver a insuficiência cardíaca. A paciente tem que voltar a usar o medicamento. Faz 2 semanas que ela não usa o medicamento. E nessas 2 semanas, o sódio dela baixou, porque houve uma hiponatremia dilucional. Vamos agora continuar com a mesma paciente. MC também tem diabetes mellitus tipo 1. É hospitalizada alguns meses depois com cetoacidose. E olha só, caro aluno, é muito comum paciente que tem diabetes tipo 1, em alguns casos de descompensação, quando a glicemia sobe muito, ele ter cetoacidose. Sua glicemia em jejum naquele momento era, olha só, incríveis 802 miligramas por decilitro. Seu débito urinário era de 140 ml por hora. A sua urina estava positiva, 4 cruzes para glicose e também para cetônicos, corpos cetônicos. A cetoacidose é causada pelos corpos cetônicos. E o pH no sangue de MC estava em torno de 7,1. O normal deveria ser algo em torno de 7,4. E a concentração plasmática de potássio era de 4,1 miliequivalentes por litro, o que a gente já tinha visto que está dentro da normalidade. Embora a concentração de potássio de MC estivesse dentro da faixa da normalidade, a pergunta é: será que existe alguma preocupação com o potássio dela? E olha só, caro aluno, eu já tinha feito essa pergunta para você, já tinha colocado, na verdade, quando eu apresentei o caso clínico, o potássio está dentro da normalidade. Aqui não há com que se preocupar. E veja que pode haver sim uma preocupação interessante. Muitas vezes a gente olha, não, está dentro da normalidade. E eu vou pegar exatamente as mesmas palavras do Marcos Costa, Dr. Marcos Costa, que a gente viu no post. Se a gente olha para um resultado, compara com a faixa de referência e diz que está dentro da normalidade, para isso não precisa de nenhum profissional da saúde. Todo mundo consegue fazer essa interpretação. Mas o problema é quando o resultado dá normal e não tem nada normal, como esse caso aqui. Vamos voltar para que você possa entender. Olha o que é que acontece com o potássio. O potássio é um íon que está em elevadas concentrações dentro do eritrócito. Nós podemos visualizar aqui. Nós estamos vendo aqui um eritrócito. E o eritrócito, ele tem uma função na vida. Além de carregar oxigênio, ele também é uma célula responsável pelo tamponamento na acidose. Ele precisa tamponar o nosso sangue. O nosso sangue não pode ficar variando de pH. Se o nosso sangue varia de pH, nós temos diversos problemas, diversas consequências, inclusive respiratórias. A gente precisa que o nosso sangue fique num pH em torno de 7,4. De forma mais precisa, 7,38, mas tem que ficar em torno de 7,4. Não pode variar muito. E quem ajuda nesse tamponamento é o eritrócito. E o que é que ele faz? O eritrócito, ele capta os íons H+ do sangue. Ele simplesmente retira os íons H+ do sangue. Mas esse processo de retirada dos íons depende da saída de alguma coisa. Ele faz uma troca. Quando entra os íons H+, ele joga fora os íons potássio. O que é que está acontecendo aqui? Vai diminuir o H+, ou seja, vai retornar, vai acabar, vai resolver a acidose, mas em compensação vai aumentar os níveis de potássio. É isso que o eritrócito faz para tamponar o sangue. A concentração de potássio, dessa forma, parece normal por causa da acidose. 4,1 miliequivalentes por litro. É um valor normal. Mas como o paciente está em acidose metabólica,
Esse resultado ele é falso. Ele não é 4,1. A acidez plasmática está influenciando a potassemia. Quanto mais ácido o plasma, maior será a concentração de potássio. Essa é a lógica que a gente precisa trazer para essa aula. Dessa forma, quando a acidose e a hipoglicemia forem tratados, os íons potássio retornarão para a célula. Caro aluno, vamos entender um pouco essa questão. Nossa paciente ela é diabética tipo 1. Ela tem cetoacidose por causa da diabetes tipo 1. Como é que ela vai resolver a cetoacidose? Tratando diabetes para que ela não tenha esses níveis tão elevados de glicemia, como a gente viu, de 802 miligramas por decilitro. Ela precisa tratar a diabetes. Quando ela trata a diabetes, a glicemia baixa, ela resolve a cetoacidose, isso vai influenciar os íons potássio, porque esses íons potássio, que antes estavam fora da célula, quando a acidez plasmática voltar ao normal, esses íons potássio eles retornarão para dentro da célula. Se não for feita uma suplementação de potássio, o paciente terá uma hipocalemia. Então, 4,1 miliequivalentes por decilitro é um valor falso de potássio. Está dentro da normalidade, mas por causa da acidez ele está dentro da normalidade. Se a paciente não tivesse com acidez, ela teria níveis de potássio muito menores. Então, só para que vocês tenham uma ideia, para cada diminuição de 0,1 de pH de 7,4, a concentração sérica de potássio será falsamente elevada em 0,6 miliequivalente por litro. Para cada 0,1 na escala de pH. Significa o que, caro aluno? Qual é o valor correto do potássio dessa paciente, considerando o pH dela atual? Como o pH de MC é de 7,1, ou seja, o pH dela é 0,3 pontos de pH menor do que o normal, a concentração de potássio dela, na verdade, ela está 1,8 miliequivalente por litro a mais do que realmente deveria estar. Então, o valor do potássio dessa paciente não é 4,1, sim 2,3 miliequivalente por litro. Esse 4,1 só está dentro da normalidade porque a acidez fez com que o potássio saísse da célula e fizesse com que a concentração chegasse a 4,1. Se não tivesse acidez, esse potássio estaria dentro da célula. Esse 4,1 seria, na verdade, 2,3. Então, veja só, caro aluno, como, na verdade, quando a gente olha para um valor normal, a gente tem que olhar a condição fisiológica ou fisiopatológica que o paciente está. Não apenas, não, está dentro da normalidade, então é normal. Está tudo bem. Nesse caso, o normal não era normal. Então vamos voltar aqui para que a gente possa entender os enigmas que a gente já decifrou. Já deciframos o enigma do sódio, que é uma hiponatremia dilucional, ou seja, essa paciente só está com hiponatremia porque tem uma insuficiência cardíaca. Nós entendemos também que o potássio ele está normal por causa da acidose, por causa da cetoacidose diabética. A partir do momento que essa cetoacidose for resolvida, essa paciente vai ter uma hipopotassemia, precisará suplementar o potássio. Vamos agora entender por que o cloreto está baixo e por que o dióxido de carbono está alto. Vamos entender a relação entre eles. Também olhando para o eritrócito, nesse processo de tamponamento, o bicarbonato é produzido a partir do ácido carbônico. O bicarbonato, para também tentar neutralizar a acidez, ele vai sair do eritrócito e vai se ligar com o ácido no plasma sanguíneo. Quando ele sai do eritrócito, os níveis de bicarbonato, ou seja, do ácido carbônico, aumentam na concentração plasmática.
Só que da mesma forma que aconteceu com o potássio H+, o bicarbonato só sai em troca da entrada de outro íon, e esse outro íon é o cloreto. Então, se o bicarbonato aumenta para tentar neutralizar a acidez, o cloreto ele vai diminuir. Bicarbonato e cloreto dependem também da cetoacidose. Então, quando nós olhamos para aqui, cloreto está baixo por causa da cetoacidose. Bicarbonato está alto por causa da cetoacidose. Quando a gente resolver a cetoacidose, a gente vai resolver o problema desses dois íons e a gente vai precisar suplementar o potássio porque ele vai baixar. O paciente vai ter hipopotassemia. Vamos tentar agora entender a importância da ureia e também da creatinina. MC iniciou o tratamento da insuficiência cardíaca com digoxina 0,125 mg por via oral, uma vez ao dia após doses de ataque intravenoso. A creatinina da paciente e a ureia foram solicitadas para avaliar a função renal. Os resultados da paciente indicam necessidade de algum procedimento. E a gente viu que a paciente tem aumento de creatinina e aumento da ureia, ou seja, a função renal dessa paciente está mais baixa do que o normal. O que a gente quer com esse resultado é saber se a dose de digoxina que ela está utilizando para insuficiência cardíaca e que de fato é necessário porque ela tem essa condição, mas que para essa paciente, se essa dose é a dose adequada ou se há necessidade de algum tipo de ajuste. Vamos olhar para os exames dela. Nitrogênio ureico, 30 mg por decilitro. Creatinina sérica, 1,3, ou seja, os dois estão elevados. O que é que o protocolo diz? Se a paciente tem a função renal normal, o tempo de meia-vida da digoxina gira em torno de 36 horas a 1,5 dias, com intervalo aí entre 24 e 48 horas. A digoxina, para esse paciente, vai ter um volume de distribuição de 7 litros por quilo, um intervalo de 5 a 9 litros por quilo. Para esse paciente que tem a função renal normal, a dose de digoxina fica em torno de 250 microgramas por dia, com intervalo entre 125 e 500 microgramas por dia, ou seja, 0,125 miligramas. Está dentro da faixa considerada faixa terapêutica normal para alguém que tem a função renal normal. Agora, se a paciente tem insuficiência renal, que parece ser o caso dessa nossa paciente, o tempo de meia-vida da digoxina aumenta muito. Em vez das 36 horas, passa para 120 horas, podendo chegar até 5 dias. Nesse caso, o volume de distribuição também cai, fica em torno de 4,5 litros por quilo. Ou seja, há necessidade de fazer um ajuste posológico para esse paciente. Para esse tipo de paciente, o ajuste é o seguinte: de 6 a 10 microgramas por quilo. Não depende de dose diária, vai depender de quê? De peso. O paciente tem um volume de distribuição alterado, o paciente tem um tempo de meia-vida muito maior, esse paciente tem que receber uma dose de digoxina muito menor do que ele vinha tomando. Pode ser que o paciente tenha uma intoxicação digitálica só pelo fato de ele não estar ajustando a dose. E veja a diferença. Aqui o paciente está tomando uma dose fixa de 125 microgramas por dia. Pode ser, a depender do peso dessa paciente, pode ser que a dose precise ser muito menor do que é necessário. Então veja a importância da gente entender dos resultados laboratoriais. Então voltando aqui para os resultados de IMC, resolvemos a questão da ureia e da creatinina. E claro, também resolvemos a questão da glicose, a glicemia dela é quem está gerando todo o processo da cetoacidose diabética. Se resolvermos, se conseguirmos baixar a glicose, conseguimos resolver a cetoacidose. Com a cetoacidose, a gente consegue ajustar cloreto e bicarbonato.
o nitrogênio ureico e a creatinina foram úteis para ajustar a dose de digoxina, e o potássio vai precisar suplementar a partir do momento que a cetoacidose for resolvida. E o sódio é dilucional, depende da insuficiência cardíaca. Quando a paciente voltar a usar digoxina, quando a paciente voltar a ter a função cardíaca normal, muito provavelmente esse sódio ele vai conseguir voltar ao normal também. Vamos para o nosso segundo caso clínico, mas antes de ir para o segundo caso clínico, eu já quero te pedir, caro aluno, se você está assistindo essa aula, você gosta desse tipo de assunto que envolve resultados de exames laboratoriais, decisão terapêutica, ajuste de dose, como é que eu vou proceder diante de uma situação, já coloca aqui nos comentários. Professor, eu adoro essas aulas, e também distribua, é isso que eu sempre falo. Sempre mande o link da aula para outras pessoas que também podem usufruir dessa aula. Vamos voltar aqui para o nosso segundo caso clínico. E o segundo caso clínico diz o seguinte: SG é uma mulher de 44 anos. Ela vem em emergência com a queixa de dor torácica de início súbito, sudorese, náusea, teve início há cerca de 1 hora. Isso vai ser importante para a gente, tá? SG descreve a dor como intensa e não alivia nem com mudança de posição, nem com antiácido, nem com nitroglicerina, que é um vasodilatador. Um eletrocardiograma vai revelar alterações compatíveis com infarto agudo do miocárdio, ou seja, o padrão ouro. O eletrocardiograma é o padrão ouro. Ele vai dizer, é um infarto agudo do miocárdio. E aí a concentração sérica, ele fez alguns exames, a paciente fez alguns exames, e a concentração sérica de CK, creatina quinase, é 118 unidades por litro, e de CKMB, que é a creatina quinase cardíaca, é de 5 unidades por litro. SG foi admitida no hospital para descartar infarto agudo do miocárdio. Só para que você tenha uma noção, 118 de CK total e 5 de CKMB está dentro da normalidade. Como pode, então, as concentrações séricas de CK total e CKMB estarem dentro dos valores de referência se há evidências claras, inclusive com eletrocardiograma, que apontam que ela está tendo infarto agudo do miocárdio? Vamos entender por que esse resultado foi negativo, se clinicamente ela parece estar tendo infarto agudo do miocárdio, e outros exames mais especializados também demonstraram isso. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente vai entender que a produção enzimática, especificamente da creatina quinase, ela tem uma cinética. E essa cinética ela mostra o seguinte: dentro das primeiras horas, os níveis de creatina quinase, principalmente a CKMB, que é o que a gente está focando aqui, ela é baixa. Gira em torno de 2 unidades por litro, sendo a CKMB, a isoforma MB2 e a isoforma MB1 sendo produzidas em igual proporção. Aqui a gente tem o valor que é detectado como infarto agudo do miocárdio, ou seja, os valores de referência só vão aumentar de fato para chegar dentro do que é infarto agudo do miocárdio por volta das 4 horas após o infarto ter acontecido. Passa, então, das 5 unidades por litro. Sendo que nós temos uma desproporção. A CKMB2 é produzida muito mais do que a CKMB1, uma proporção que varia de em torno de 3,5 para 1. Com 12 horas depois do infarto, a gente tem valores ainda mais altos. 18 unidades por litro. Muito grande a proporção de MB2, mas MB1 aqui cresceu também. Então, a diferença vai ser de 3,2 para cada unidade de MB1. Então, vejo que com 1 hora que foi feito o exame, de fato, a gente não tem produção suficiente de CKMB para dizer que o paciente tem infarto. Então, entender a cinética de produção do marcador
vai ser preponderante para que a gente possa chegar num diagnóstico, para que a gente possa chegar num veredito e para que a gente comece a tratar o paciente. Quando a gente olha aqui, é um aumento de em torno de 6%. Quando a gente olha para o gráfico, mostrando outros marcadores, e a gente tem aqui o momento da angina, ou seja, no tempo zero, onde o paciente sentiu a dor do infarto, até aproximadamente 10 dias, foi catalogado, foi mensurado quais marcadores são produzidos, qual a quantidade produzida e também o tempo de produção desses marcadores. Se nós olharmos para CKMB, que é essa linha verde, de fato, assim que o infarto acontece, não tem produção suficiente. Com 1 hora que foi feito a medição, também não tinha quantidade suficiente. Nem com 2 horas tinha quantidade suficiente. Apenas próximo a 3, 4 horas depois do infarto é que a gente percebe que os níveis de CKMB já são compatíveis com um infarto agudo do miocárdio. Então, não é no início que esse marcador vai ser útil. Mas esse marcador vai ser útil por uma razão. Depois de um tempo relativamente longo, se a gente observar aqui, depois de 6 dias, mesmo assim, a gente ainda tem níveis suficientes para dizer que o paciente teve um infarto agudo do miocárdio. Então, o início é lento, mas ele é duradouro. Se nós olharmos para outros marcadores que são mais precoces, como, por exemplo, a mioglobina, que é essa laranja aqui, acontece muito próximo do horário em que o infarto aconteceu. Ou a troponina, que é essa linha preta, também acontece muito próximo do horário em que o infarto aconteceu. São 2 marcadores que são muito mais precoces do que CKMB. Então, entender isso, qual é o marcador que eu vou utilizar para diagnosticar mais precocemente uma condição, para iniciar um tratamento, é fundamental para a decisão terapêutica. Se a paciente não tivesse feito um eletrocardiograma, muito provavelmente essa paciente não iria ser tratada. Muito provavelmente isso iria ser postergado e talvez fosse tarde demais para fazer o tratamento. Vamos agora para o nosso terceiro caso clínico. E o nosso caso clínico agora fala de uma mulher, LM, ela tem 59 anos, ela está tomando atorvastatina, 40 mg diariamente, e ela começa a se queixar de fadiga, mialgia, problemas que se iniciaram na semana passada. Então ela não tinha esses problemas. Quando ela começou a fazer o uso da atorvastatina, 2 semanas depois, começou a relatar esse problema. Durante a anamnese, foi identificado que ela estava tomando uma dose incorreta. Ela deveria estar cortando um comprimido de 80 mg na metade, para dar os 40 mg que ela deveria estar tomando. Entretanto, ela está tomando o comprimido inteiro. Então, nós já temos um problema aí. A paciente está tomando o dobro da dose que foi preconizada. Provavelmente uma intoxicação estatínica. Foi então solicitado testes da função hepática, além de CK e creatina sérica. Os resultados laboratoriais foram os seguintes. AST, 72 unidades, o normal é de 0 a 35, a AST está elevado. ALT, 51 unidades, também vai até 35, a ALT também está elevada. São 2 enzimas hepáticas. Fosfatase alcalina, 82 unidades, normal vai de 30 até 120, fosfatase alcalina está dentro da normalidade. CK, que a gente acabou de ver que tem relação com problemas cardíacos, deu 216, menor do que 150 é normal, ou seja, CK está aumentado. E a gente começa a pensar, será que essa paciente está tendo um problema cardíaco por causa da atorvastatina? Ou será que ela está tendo um problema cardíaco aleatoriamente? E os exames laboratoriais conseguiram registrar isso. E também a creatina sérica, 1,4 mg por decilitro. O normal é entre 0,6 e 1,2, ou seja, a creatinina está elevada também.
Vamos fazer as interpretações. Primeiro, uma pergunta. Por que esses resultados laboratoriais são preocupantes para justificar a descontinuação ou a redução da dose da atorvastatina? Bem, primeiro, vamos pensar no uso da atorvastatina e a atorvastatina agindo no hepatócito. Aqui a gente tem um hepatócito. E no hepatócito, a estatina vai agir na mitocôndria. Vocês podem ver aqui, estatina agindo na organela mitocondrial do hepatócito, especificamente inibindo os complexos respiratórios. O complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e também a coenzima aqui. Quando a atorvastatina ou qualquer estatina, quando ela inibe os complexos enzimáticos, os complexos respiratórios na mitocôndria, ela impede que esse complexo que ele faça as trocas iônicas entre as suas membranas, membrana interna e membrana externa, e esse movimento é quem vai gerar energia. Ao final, caro aluno, os complexos eles vão gerar energia e vão levar esse par iônico para o oxigênio, para que o oxigênio se ligue aos íons H+, e forme água, que é uma molécula neutra, para que dentro da célula essa água possa ser utilizada em outras reações hidrolíticas. O que acontece é que quando nós temos os complexos inativados, nada disso que eu falei vai acontecer. O oxigênio que está ali em excesso, ele começa a se transformar em espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio começam a atacar proteínas, lipídios, outras organelas. Fatalmente, esse hepatócito que tem uma mitocôndria saudável, essa mitocôndria ela irá destruir a própria célula, porque ela está sendo uma fábrica produtora de espécies reativas de oxigênio. Quando nós olhamos para quais enzimas um hepatócito tem, para entendermos por que está elevado, porque se nós estamos falando que a estatina vai agredir o hepatócito a ponto de destruir essa célula, tudo que está dentro dessa célula vai ser externalizada para o plasma sanguíneo. O que nós estamos medindo aí é lesão celular. Se uma enzima deveria estar dentro da célula e ela está no plasma sanguíneo, é porque houve uma lesão celular. Quais são essas enzimas? Nós temos o AST, essa roxa aqui, citosólica, dentro do citosol, nós temos um AST mitocondrial. Então, claramente, nós temos primeiro destruição da mitocôndria para só depois destruir tudo que está na célula, expor o que está no citosol. Então, claramente, nós temos aumento das enzimas mitocondriais primeiro, ou seja, essa ST mitocondrial provavelmente é a primeira enzima que vai aumentar. Só que ela vai continuar dentro da célula. Quando essa célula for destruída, nós vamos ter exposição da AST citosólica e também da ALT, que só é citosólica. Esse ponto aqui, laranja. Mas, quando nós somamos a AST mitocondrial com a AST citosólica, a quantidade vai ser maior. Não sei se vocês lembram, mas o resultado que a paciente mostrou foi um resultado mostrando que a AST era níveis maiores do que a ALT. E aí nós temos também a fosfatase alcalina, que fica aqui nos canalículos. Eu posso destruir a célula sem destruir os canalículos. Se essa lesão é grande o suficiente para destruir células e canalículos, nós temos uma extensão muito grande. Nós entendermos quais enzimas vão aparecer e a quantidade que elas aparecem no plasma sanguíneo vai nos dar também noção de qual a extensão dessa lesão. Se a ST está elevada e se a ALT está elevada, mas a fosfatase alcalina está normal, significa que a lesão está restrita
Ou seja, ela é leve o suficiente para ter atingido parte dos hepatócitos, mas não os canalículos. A gente tem, inclusive, noção de qual é o nível de segurança e qual é o nível de urgência. Vamos olhar um outro dado que também é bastante interessante. Quando o paciente ele começa a utilizar a estatina, a gente tem um dado aqui. Antes do uso da estatina, deveria encontrar a AST em torno de 25, a LT em torno de 23 e a fosfatase alcalina em torno de 96. Depois de 6 meses de uso, após 6 meses de uso da estatina, os níveis podem subir para 315 de AST, 452 de ALT e 109 de ALP. Então veja que a fosfatase alcalina não aumenta muito, ela fica dentro da faixa da normalidade, mesmo depois de 6 meses de uso da estatina. Ou seja, a estatina ela não provoca uma lesão extensa o suficiente para atingir os canalículos. Ela destrói principalmente os hepatócitos, com a produção das espécies reativas de oxigênio. Mas veja que esse dado que eu vou mostrar agora é mais interessante ainda. Depois de 2 dias que o paciente parou de usar a estatina, veja a queda como foi repentina, caiu de 315 para 99. A AST caiu de 452 para 282 ALT e a fosfatase alcalina caiu um pouco também, quase dentro da normalidade, 99. Depois de 5 dias, depois que o paciente parou de usar a estatina, caiu ainda mais, caiu para 40 AST, caiu para 130 LT, queda muito brusca. Está dentro da normalidade? Não, está longe da normalidade, mas a queda ela é muito rápida. Mas veja que ela é rápida no começo, mas a necessidade de pelo menos 60 dias depois que eu parei de usar a estatina para que os valores voltem ao normal. Então, caro aluno, o que eu quero dizer para vocês é que usar dados de lesão celular, como por exemplo as estatinas, a torvastatina, ela causa lesão hepática? Causa. Mas qual é o nível da lesão? Qual é o nível do aumento das enzimas? Aqui nós estamos falando de 315. Olha o paciente, 72, 51. Não me parece nada muito preocupante quando estamos falando de lesão hepática. Parece algo muito transitório, algo muito mais adaptativo. Vamos olhar para outro dado aqui. Paciente que já tem problemas hepáticos, claro que a estatina ela vai ampliar ainda mais esse problema hepático. Mas pacientes que não têm nenhum problema hepático, a estatina de fato vai aumentar e o nível desse aumento é quem vai dizer se há necessidade de suspender o uso ou há necessidade apenas de reduzir a dose. No caso dessa paciente, ela está utilizando 80 miligramas de atorvastatina de forma errada. Ela deveria estar usando 40. Então, se eu reduzir de 80 para 40, é bem possível que esses problemas hepáticos também sejam resolvidos. Mas o paciente tem um outro problema também, que é o problema da miopatia, ou seja, a agressão da fibra muscular. E aí nós precisamos entender que as estatinas, elas existem em 2 formas. Ela está na forma ácida ou na forma de lactona. E é exatamente a forma de lactona que entra no músculo e ela vai também inibir o complexo 3 respiratório das mitocôndrias das fibras musculares. Então, dentro da fibra muscular, a lactona, que foi convertida, ela se liga no complexo 3 e inibe. Da mesma forma, vai aumentar aqui o quê? As espécies reativas de oxigênio. Da mesma forma, vai causar lesão muscular. Dessa forma, o paciente vai ter o quê? Fadiga, dor muscular. Pode chegar até um processo um pouco mais complexo, que é a rabdomiólise. Mas isso aí a gente precisa entender quais os níveis de CK. CK
é uma proteína, creatina quinase, é uma enzima que está nas fibras musculares. A gente viu CKMB, que está na fibra muscular cardíaca. Nós temos CKMM, que vai estar na fibra muscular esquelética. Mas foi medido, na verdade, CK total, 216. Normal é abaixo de 150. Então, se tiver CKMM, melhor. Mas CK total, 216, não me parece ser algo extremamente agressivo também. Cuidado sempre há necessidade de ter. Mas para essa paciente especificamente, 216 é monitorar. Quando ela reduzir a dose de 80 para 40, provavelmente os níveis de CK também voltarão ao normal ou ficarão muito próximo, um pouquinho acima, mas muito próximo da normalidade. Aqui só para que a gente possa entender, para fechar esse caso clínico, a AST no soro, nós temos aqui um valor em torno de 1, nos eritrócitos nós temos 15 vezes mais, olha no fígado 7.000 vezes mais do que no soro. Olha no músculo 5.000 vezes mais do que no soro. Se nós temos uma estatina que vai agredir fígado e músculo, os níveis de AST vão subir. Por isso, mais uma vez, que a ST está mais alto do que a LT. Já a LT nós temos 7 vezes mais no eritrócito, 3 vezes mais no fígado e só 300 vezes mais no músculo. Então tem muito menos no músculo e tem menos também no fígado. Nós temos a CK. CK nós temos quase nada no fígado. No coração nós temos muito, mas o paciente não tem problema cardíaco. Mas olha no músculo, 50.000 vezes mais no tecido muscular. Tem uma lesão no tecido muscular? CK vai aumentar. Então, uma forma da gente utilizar os exames laboratoriais para acompanhar a toxicidade da atorvastatina, da estatina especificamente, é monitorar os níveis de CK da creatina quinase. Então, na ausência de icterícia, a redução da dose da atorvastatina ela é suficiente para retornar os valores de transaminase ao normal. Então, quando eu reduzir de 80 para 40, provavelmente transaminase vai voltar ao normal. E o valor de CK, ele deve estar relacionado à miopatia apenas se esses valores estiverem 10 vezes maiores do que o limite superior. Qualquer coisa muito baixa, mantenha a dose, monitore o paciente, acompanhe, mas provavelmente não deve ser nada preocupante. Vamos agora para o nosso último caso clínico, que é um caso clínico 4, que é de um homem de 42 anos, ele tem histórico de hipertensão há 2 anos, é controlada com o uso de hidroclorotiazida. A R também teve diagnóstico de doença de Parkinson há 1 ano, controlada com o uso de carbidopa mais levodopa. A R foi hospitalizado após ter um episódio de hipotensão ortostática. Foi se levantar, teve uma hipotensão e isso pode ser causado justamente porque ele está usando um antihipertensivo. Os seguintes exames laboratoriais foram, então, solicitados. Quais foram os exames? Hematócrito, 27%, normal entre 39 e 49, ou seja, está baixo. O paciente está com anemia. Bilirrubina total, 3,5 mg por decilitro, normal vai até 1, ou seja, bilirrubina total está bem elevada. Bilirrubina direta, 0,5, vai até 0,2, também está elevada, mas nem tanto. Fosfatase alcalina 40, está dentro da normalidade. AST 32 está dentro da normalidade. E a LT 27 também está dentro da normalidade. E a gente vai entender, sempre é importante a gente criticar ou refletir sobre por que esses exames foram solicitados. Fosfatase alcalina, AST, bilirrubina. Né? Então vamos entender a situação que o paciente tem para conseguirmos compreender a necessidade de alguns exames. E a primeira pergunta que eu coloquei aqui é o que pode ser a causa mais lógica do aumento da bilirrubina de AR. A R está com bilirrubina total muito elevada e a direta um pouco elevada. A gente vai entender as razões para isso. Para que a gente possa entender as razões disso, a gente precisa entender o metabolismo da bilirrubina. Aqui no baço, quando as hemácias chegam no baço, elas são destruídas
e há um reaproveitamento da proteína, da globina, e também um reaproveitamento do grupamento M. O grupamento M ele se transforma em bilirrubina, ele é carreado através de proteínas plasmáticas até o fígado. Quando ele chega no fígado, ele é transportado através de um transportador de membrana para dentro do hepatócito. Até aí tudo bem. Quando essa bilirrubina chega dentro do hepatócito, ela sofre um metabolismo. Primeiro, ela se liga com ligandos como o UDP-glicuronídeo. Ele sofre uma conjugação e depois de conjugado, ele vai ser eliminado através dos canalículos hepáticos. Então, existem pelo menos 3 motivos para essa bilirrubina aumentar. O primeiro motivo é uma causa hepática, ou seja, existe uma insuficiência hepática e, por isso, esse metabolismo aqui, essa conjugação não está acontecendo. Quando há um problema hepático, tudo que está vindo antes vai aumentar. Essa bilirrubina que está conjugada, ela é chamada também de bilirrubina direta. E quando ela não está conjugada, é uma chamada de bilirrubina indireta. Ou seja, se o paciente tem um problema hepático, tudo que está antes vai aumentar. E quem é que está antes? A bilirrubina indireta. Só que quando nós olhamos aqui, bilirrubina total está muito aumentada, mas a direta está um pouco aumentada. Ou seja, esse aumento da total se deve a quem? Se deve à bilirrubina indireta. De fato, a bilirrubina indireta para essa paciente está muito elevada. Pode ser uma causa hepática. Como é que nós vamos fazer a contraprova? Será que existe outras enzimas que estão no fígado e que também estão nos seus níveis elevados? Então, nós temos aqui a AST e nós temos aqui a ALT, que estão com seus níveis normais. Por isso que a gente tem que entender quais exames deverão ser solicitados que, no seu conjunto, vão nos trazer uma interpretação. Bilirrubina indireta está muito elevada, mas a AST e a ALT está normal. O que é que significa isso? Nós vamos descartar a possibilidade de uma causa hepática. Muito provavelmente não é um problema hepático. Qual seria uma segunda razão? Essa bilirrubina direta ela é produzida, mas por algum motivo, algum tipo de obstrução, ela não é eliminada. Tudo que vem antes vai aumentar. E quem é que vem antes? Bilirrubina direta. Vamos analisar os dados. Causa obstrutiva, bilirrubina total está aumentada. Bilirrubina direta, que deveria estar muito aumentada, está só um pouco aumentada. Mas mesmo assim, um pouco aumentada pode significar que a obstrução também não é tão grande assim. Vamos analisar um outro marcador relacionado à obstrução, um marcador do enzima que está no canalículo, como a gente já viu anteriormente, que é a fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina está normal. Se a fosfatase alcalina estivesse aumentada, a gente poderia chegar à conclusão de que há uma obstrução canalicular e, de fato, o paciente tem uma bilirrubina por causa obstrutiva, mas não é por causa obstrutiva. E a terceira razão? A terceira razão é justamente uma produção excessiva de M, causado pela destruição de eritrócitos. Quando muito M é produzido, o fígado não dá conta de transformar esse M em bilirrubina, seja direta, seja indireta. Não consegue eliminar essa bilirrubina e ela vai se acumular. Então, nós temos que, quando o M é produzido em grande quantidade, como, por exemplo, numa anemia hemolítica, muita hemácia destruída, diminui eritrócitos, aumenta grupo M, aumenta a hemoglobina. Consequentemente, nós temos um aumento também da bilirrubina. Então, nós temos aumento da bilirrubina associado a uma diminuição do hematócrito, sendo que outras enzimas hepáticas e canaliculares estão normais. Nem é causa hepática, nem é causa obstrutiva, muito provavelmente é causado pela anemia. E a gente pode entender que qual é o principal causador? Pode ser, inclusive, a hidroclorotiazida que o paciente está usando.
A hidroclorotiazida ela pode causar anemia hemolítica por 3 caminhos diferentes. Quando ela estimula a produção de anticorpos e ela se liga, forma um complexo anticorpo, hidroclorotiazida e também complemento, e isso se liga na hemácia e destrói a hemácia. Uma outra forma da hidroclorotiazida também induzir anemia hemolítica é quando ela estimula o anticorpo, ela se liga na membrana do eritrócito e o anticorpo que ela estimulou se liga depois e destrói a hemácia. E uma outra forma é quando o próprio fármaco se liga na membrana da hemácia, destrói a membrana da hemácia e depois essa hemácia ela extravasa, liberando assim o grupamento M. Então, a hidroclorotiazida pode ser uma suspeita. Pode ser que não seja a principal causa, mas pode ser uma suspeita da anemia hemolítica se a hidroclorotiazida for retirada e a anemia for resolvida, encontramos aí o culpado. Os exames laboratoriais, só para que a gente possa encerrar essa aula, os exames laboratoriais são mais do que números em uma folha de papel. Eles são a linguagem silenciosa do corpo, revelando que muitas vezes não podemos perceber, seja para identificar uma doença, ajustar uma dose ou até mesmo salvar uma vida. Eles são a ponte entre o invisível e o palpável. E a gente entra naquela nossa última parte, que é a dose final, que é aquela reflexão que a gente precisa saber. Caro aluno, o que eu quero que você fique dessa aula é que nem sempre, quando um resultado está dentro da normalidade, ele significa que a pessoa está normal. Pode ser que o paciente tenha alguma condição que está provocando essa normalidade. Eu gostaria que você entendesse também que muitas vezes uma anormalidade não necessariamente tem causa aparente. É preciso ter uma investigação, como foi, por exemplo, foi o caso daquela nossa primeira paciente. Uma paciente que tinha uma diabetes, essa diabetes gerava uma cetoacidose e essa cetoacidose gerou toda uma revolução, alteração iônica, e que tudo isso dependeu simplesmente porque o eritrócito é o nosso tamponador do pH. Eu queria que você entendesse também, caro aluno, que muitas vezes, quando o paciente está fazendo uso de um medicamento e ele tem alteração de algum órgão, como por exemplo os rins, é importante que você descubra se há protocolo para ajuste de dose. É importante que você descubra uma calculadora que possa calcular qual a dose ideal para aquele paciente. Então, queria que você dissesse aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se você quer sugerir algum tema específico. Nós iremos certamente falar nessa série de aulas sobre exames como hemograma, exames da função hepática, exames da função renal, diagnóstico de diabetes, dislipidemia, e como isso vai nos guiar para a escolha terapêutica, para fazer quaisquer ajustes e para acompanharmos se o medicamento é eficaz ou se o medicamento é tóxico. Queria agradecer mais uma vez por você ter chegado até o final desse vídeo e até a próxima aula.